Eu sou Daniela Pereira Rodrigues, estudei aqui na Santa Casa, fiz enfermagem. Eu escolhi a enfermagem porque, na verdade, eu sempre admirei as profissões da área da saúde e eu escolhi a enfermagem pelo contato direto que tem com o paciente, por ficar 24 horas com o paciente, criar esse vínculo, né, de realmente conhecer o paciente, de realmente conhecer a família e hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. A Santa Casa veio para mim, que eu falo que foi um presente de Deus na minha vida. Porque eu vim de uma família simples, né? Minha mãe me criou sozinha porque meus pais eram separados. E a gente não tinha condições de pagar cursinho, nem nada disso. E aí na época eu estudava na ETEC e falei, vou estudar por conta própria e fazer vestibular. E aí eu fiz a FUVEST, mas não consegui sair da segunda fase por falta do cursinho mesmo, senti isso. E fiz a Santa Casa, que era o que eu realmente queria, né? Fiz o Enem, consegui 2 federais fora de São Paulo e consegui uma bolsa numa outra faculdade que era na Zona Leste, perto da minha casa, mas eu queria Santa Casa. Eu queria muito, porque uma amiga minha já estudava aqui e eu procurei, eu falei, gente, parece um sonho, né? Quando eu vi esse prédio todo bonito, parecendo um castelo, eu falei, nossa, eu quero estudar lá. E aí eu passei em segundo lugar no vestibular aqui e eu vim com a minha mãe conversar para ver se tinha alguma possibilidade de bolsa e tudo mais e assim, nesse dia foi meio que uma decepção, assim, eu falei, vixe, não vou estudar na Santa Casa, porque não tinha opção de bolsa, era mais para alunos que já estavam na faculdade, que eles já conheciam o perfil. E aí a gente voltou desolada para casa, né? Porque eu queria muito estudar aqui, a minha mãe que queria poder pagar, mas na época, se ela pegasse o salário dela todinho, não pagava a mensalidade da faculdade. E aí, assim, isso foi no final do ano. Em janeiro me ligaram, né? Falando assim, você fez vestibular, passou em segundo, por que você não fez a matrícula? Eu falei, porque realmente eu não tinha condições de pagar. Eles falaram, você não quer vir conversar? E aí eu vim conversar com o Dr. Antônio Augusto Bran, que foi um anjo na minha vida, sou eternamente grata a ele. E a gente conversou, explicou toda a situação e ele, enfim, fez basicamente uma entrevista para entender o perfil. E aí ele explicou que realmente as bolsas eram dadas para alunos que já estavam na faculdade, que eles já conheciam o perfil, mas que ele ia investir em mim, ele ia arriscar uma bolsa no primeiro semestre. E ele falou, vamos ver se vai valer a pena então, né? Eu fui meio que a cobaia para ver se valia a pena dar bolsa para alunos de primeiro semestre. Ele me encaminhou para o Instituto Solidari, que é um instituto que paga bolsas para alunos aqui da faculdade e outras faculdades também. E eu passei por diversas entrevistas, na época eu tinha 17 anos, então foi assim, uma pressão muito grande, no sentido de a faculdade é muito puxada, você tem que tirar um ponto acima da média, não pode faltar, enfim, né, toda essa pressão. E aí eu consegui a bolsa, parte do Instituto Solidário, parte da faculdade, então era uma bolsa realmente que me dava condições de só estudar, de realmente conseguir me dedicar à faculdade. E aí quando eu entrei, eu pensei, então eu não vou poder trabalhar, né, porque eles estão investindo em mim, eu vou estudar realmente. E eu falei, vou aproveitar tudo que a faculdade tem a me oferecer. Eu me joguei na Santa Casa e falei, vou participar de tudo, assim. E logo no primeiro semestre a gente percebe que realmente é um diferencial. Para quem sai do ensino médio e entra numa faculdade aqui como a Santa Casa, você vê que realmente é um ensino muito puxado, né? Mas são professores de excelência mesmo, são professores de extrema qualidade, que realmente você vê que tem uma cobrança muito grande, mas que você tem todo o suporte para realmente aprender. E a gente tem, e eu acho que uma coisa que me surpreendeu foi ter o contato com o paciente logo no primeiro semestre da graduação. Acho que eu não esperava isso, achei que era uma coisa que iria mais pro final da graduação. Mas realmente no primeiro semestre a gente já ia para a unidade básica de saúde e aquilo me chamou muita atenção, eu achei muito interessante, porque ali a gente já começa a pensar, putz, é isso que eu vou fazer da minha vida, né? E já ter esse contato. E aí a cada semestre que passa, esse contato vai ficando cada vez mais profundo. E com mais tempo, com mais vínculo, com mais responsabilidade nossa, né? Então, eu falo que esse ser enfermeiro é uma coisa que vai construindo, né, ao longo dos semestres da graduação, porque a gente vai criando essa responsabilidade, entendendo o que realmente a gente vai fazer. Leva um tempinho pra você falar, nossa, é isso que eu vou fazer mesmo. Mas você começa a ter realmente esse contato, você não sente que é só teoria e sem saber como é que você aplica, né?
Aqui a gente tem uma parte teórica e no mesmo semestre a gente já vai para a prática relacionada a essa parte teórica. Então, a saúde da mulher, a gente tem a teoria e já vai para a prática. A saúde da criança, a mesma coisa. E isso é extremamente diferente da grande maioria das faculdades, inclusive de fora do país. Então, eu acho que esse é um grande diferencial da Santa Casa. Eu falo que o enfermeiro que se forma na Santa Casa, ele se forma preparado para entrar em qualquer área, para assumir qualquer área. Lógico que tem especificidades que você só aprende com a prática, né, com a experiência, até com uma pós-graduação, mas eu acho que o ensino básico, né, a capacidade básica de entrar em qualquer unidade, a gente sai daqui com isso. E de experiência que eu tive aqui na Santa Casa, como eu disse, eu quis participar de tudo. Então, logo no primeiro semestre, eu conheci a Liga de Cuidados ao Recém-Nascido de Alto Risco. E eu sempre, desde de pequena, né, eu sempre gostei muito de bebê, de criança. Eu brincava com as minhas bonecas, assim, colocava nome em todas elas. E aí eu falei, então eu quero NEO. E aí me falaram, mas não entra aluno no primeiro ano da faculdade. Eu falei, não, mas eu vou tentar, né? Se eu não conseguir, ano que vem eu entro. E aí eu consegui, né? Eu entrei como membro da Liga de Cuidados ao Recém-Nascido de Alto Risco. E depois eu virei presidente, fiquei por mais 2 anos na presidência da Liga, porque é uma liga era muito específica de NEO e não é todo mundo que quer. Então eu acabei me mantendo mais um tempo da Liga, que foi com a doutora Cleri, da UTI neonatal. Na Liga a gente tinha aulas teóricas quinzenais, a gente tinha o ambulatório de alto risco, que acontece aqui no Conde de Lara, e a gente acompanha toda a consulta de puericultura dos pacientes que tiveram na UTI neonatal, então é muito bacana você ver o desenvolvimento desses pacientes. E a gente conseguia, era o único momento da graduação em que a gente entrava na UTI neonatal, porque a gente não passa de estágio na UTI neonatal por ser muito específico. Então, a gente conseguia entrar pela Liga, era uma coisa mais observacional, mas para quem queria, né, aquilo já era o sonho, assim. Então eu passava o dia inteiro aí, eu ia toda segunda-feira para o ambulatório, todos os dias que eu podia ir para a UTI eu ia também. E aí eu acho que foi um desenvolvimento muito bacana a Liga também na presidência, porque a gente que tem que organizar curso introdutório, fazer seleção de pessoas, né, isso é uma coisa que ninguém te ensina, né, você vai fazendo, e é um dos aprendizados muito grandes da Santa Casa para mim, né. A Liga agora ela é de neo e obstetrícia, e agora em agosto desse ano eu voltei para dar uma aula na Liga, então foi muito gratificante para mim, né, vir agora como formada, né, na área que eu estudo, vir dar uma aula na Liga, né, muito bacana. Eu participei também, fui monitora de fisiologia, foi onde eu tive contato com a professora Maria Tereza Gamberini, que foi a minha orientadora de TCC. Então a gente fez uma iniciação científica no Departamento de Ciências Fisiológicas. Foi um estudo que teve bolsa do CNPq, e foi um estudo que me rendeu 2 artigos publicados em revista internacional. Então eu falo que eu saí da Santa Casa já com 2 estrelinhas, né? Para quem é da área de pesquisa, para quem quer seguir a parte acadêmica, sair da graduação com 2 artigos é realmente muito, muito diferente, né? Muito bacana. E foi uma experiência única, serviu para eu ver que eu realmente queria pesquisa, mas que não na básica, né? Eu ainda tinha aquele negócio da NEO, que eu queria NEO, enfim. No último ano no penúltimo ano da graduação, eu participei como voluntária do PECA, que na época era Projeto de Expedições Científicas Assistenciais, hoje já é programa. Participei como voluntária, e no ano seguinte, que foi o ano de 2014, eu fui como coordenadora da enfermagem no PECA. E eu falo que o PECA é uma experiência que todos os alunos deveriam participar. É uma experiência única, a gente abre mão de 1 semana das nossas férias, mas para quem está na comissão, é um trabalho que veio do ano anterior todinho. E é um programa que ele é totalmente coordenado por alunos. A gente tem apoio dos professores, mas ele é coordenado por alunos, né? Os alunos é que organizam tudo. Então, são coisas que a gente também cresce muito como profissional, de saber realmente organizar, né? Nesse programa, a gente transforma uma escola da comunidade, geralmente uma comunidade mais carente, com outro perfil socioeconômico, outro perfil cultural, que é totalmente diferente da gente aqui de São Paulo, cidade grande.
E a gente transforma essa escola num centro de atendimento. Então é como se fosse uma grande UBS que tem consultas, tem exames, tem distribuição de medicação, os médicos fazem cirurgias nos hospitais, a equipe faz visita domiciliar, então a gente realmente está inserido na realidade daquela população. E é muito gratificante, a gente sai de lá morto, mas com um sentimento de dever cumprido. O Peca eu brinco que ele é um filhinho, né? E agora eu quero ir como formada, né? Porque realmente ele é um filhinho que a gente carrega com muito carinho e é muito bacana a gente ver esse programa só crescendo cada vez mais. No último ano da graduação, então eu acho que no último ano a gente já está se sentindo enfermeiro, né? A gente vai para a unidade, como a gente já passou por uma prática muito grande, muito intensa, no último ano a gente acaba indo para a prática sem a presença do professor. O professor ele passa, né, duas vezes na semana e está em contato com a gente diariamente, mas ele não está ali 100% do tempo. A gente fica diretamente com o enfermeiro da unidade e naquele momento eu acho que a gente já começa a se sentir enfermeiro, a sentir a responsabilidade da profissão que a gente escolheu, de saber realmente o que a gente tem que fazer. E aí no último ano eu também fiz um estágio extracurricular na unidade semi-intensiva adulto do Hospital Albert Einstein, que para mim foi um aprendizado muito grande, mas também me fez ter certeza que não era no adulto que eu queria ficar, era com os bebês. E eu não concluí, porque esse estágio extracurricular ele é de 1 ano, né? Eu não concluí porque eu quis fazer o intercâmbio. A primeira vez que eu tentei, foi pelo programa Ciências Sem Fronteiras, né? A graduação sanduíche. A primeira vez que eu tentei ir para o Canadá. E aí foi uma frustração, porque eu não consegui, eu não tinha atingido a nota de inglês suficiente. E aí eu falei, putz, tomara que abra outra chamada a tempo. E aí abriu uma chamada, que é a chamada 156. Era a minha última chance, porque se eu começasse o 8º semestre, eu já não poderia mais tentar, porque eu já teria cumprido mais que 90% da graduação. E aí foi assim um processo muito árduo, conseguir o intercâmbio. A gente tem bastante apoio da faculdade, mas é um processo que é todo do aluno. Na verdade, a gente que tem que ir atrás de tudo, a documentação é toda nossa, a inscrição online, o preenchimento de formulário é tudo nosso. Então é uma pena, na verdade, que o governo tenha cortado esse programa, porque é uma experiência muito, muito boa. Na época, a inscrição a gente tinha a nota do Enem, né, como um dos critérios. Eles olhavam todo o histórico escolar, eles pediam um ranking da sala, de todos os alunos da sala, para saber em que posição os alunos estavam, carta de recomendação dos professores. Na época quem fez foi a professora Maria Tereza, que foi minha orientadora, e a professora Lívia, que também é da enfermagem. A gente faz várias redações em inglês, né, explicando por que a gente quer fazer o intercâmbio, a área de pesquisa, que na época eu já falei que eu queria fazer a área de pesquisa que eu estou hoje, que é com os bebês de encefalopatia submetidos à hipotermia terapêutica. E você escolhe 3 faculdades, mas na verdade eles mandam para a faculdade que eles querem. E eles me mandaram para a faculdade University of Wisconsin, Milwaukee, que eu nunca tinha ouvido falar, eu não sabia nem onde ficava. E aí quando eu pus no Google eu vi neve, só vi neve, eu falei, meu Deus, para onde eu tô indo? E aí eu fui, na época a gente tinha grupos, né, no Facebook, a gente acabou fazendo contato com as pessoas que iriam na mesma chamada. Então tinha um grupo de brasileiras que iam, e que eu brinco que hoje elas são minha segunda família, porque a gente morou juntas durante 1 ano e meio. E a gente foi, e assim, é uma imersão totalmente diferente, assim, é totalmente sair da zona de conforto. A gente sai, né, da nossa realidade aqui, e você vai morar num país com uma língua totalmente diferente, que a gente não falava 100%, a gente tinha um básico mesmo, e quando você chega lá você percebe que você não fala nada. É uma cultura totalmente diferente, a gente vai morar com pessoas diferentes, né, em dormitório, e pra mim acho que foi a melhor experiência da minha vida. O intercâmbio. Eu sou muito grata a ter tido essa oportunidade, porque realmente é um momento de muito amadurecimento, tanto profissional quanto pessoal. Lá eu fiz 5 meses de inglês e 1 ano dentro da graduação de enfermagem.
E quando você chega lá, ninguém quer saber que você é estrangeiro, né? A gente vai dar aula normalmente. Então é como se pegasse um professor de outro país e colocasse numa aula aqui da enfermagem. É exatamente isso que eles fazem. E lá eu pude ver que a Santa Casa é realmente diferente. Porque a nossa teoria é muito boa, muito forte. E a prática faz uma diferença muito grande. Lá eu estava participando de aulas dos alunos do último ano, indo para o último ano da graduação, e eles nunca tinham ido para a prática, eles nunca tiveram contato com o paciente. E aí eu falava para a professora, né, que as coisas que a gente fazia em estágio de saúde da mulher, ela ficava horrorizada, ela falava, não, a gente não deixa os alunos fazerem, como é que vocês fazem isso? Eu falei, mas como é que você vai formar o profissional sem saber fazer, né? E aí, realmente, aqui, só para você ter uma ideia, a gente tem 6 meses de saúde da mulher, 6 meses de saúde da criança, com teoria e prática quase todos os dias da semana. Lá era 3 meses e meio de saúde da mulher e da criança junto, sem prática, 2 vezes por semana. Então é um diferencial muito grande. Lá, como eu pude escolher as disciplinas por estar no último ano, eu escolhi as disciplinas que realmente me interessavam. E eu pude ver que esse conhecimento que a gente leva daqui é muito grande, né? A prática que a gente tem aqui, eu acho que nenhum outro lugar tem. Porque o que a Santa Casa oferece é incrível em relação à prática. E eu percebi muito isso no intercâmbio quando eu me formei, né? E o intercâmbio eu acho que também é uma experiência que seria muito bom que todos os alunos pudessem fazer. Infelizmente, eu sei que as pessoas não têm condições, o governo agora não está mais ajudando, mas seria uma experiência muito, muito grande, assim. Eu falo que existe uma Daniela antes do intercâmbio e uma Daniela depois do intercâmbio. A gente muda muito. E aí, quando eu voltei, faltavam só 6 meses para me formar. Graças a Deus, eu voltei e falei, nossa, falta só 6 meses. E aí, o último semestre ele é só prática aqui na enfermagem. E eu consegui escolher áreas que eu realmente gostava. Então eu fui para o centro obstétrico, fui para a retaguarda da pediatria, que ninguém gosta, mas eu amei. E aí a gente fala, nossa, agora eu tô lá, tô com o pé no Corém, porque a gente realmente fica muito sozinho na unidade e assume essa responsabilidade. Assim que eu me formei, eu sabia que eu não ia ter condições de fazer uma pós-graduação paga, né, como eu tinha bolsa aqui e eu não estava trabalhando. Então eu conversei com o professor Ben Hesed, que é da Unidade de Ensino Profissionalizante da Santa Casa, e ele conseguiu uma bolsa para mim para fazer o aperfeiçoamento aqui na UTI neonatal. Então eu me formei dia 1º de julho, no dia 11 de julho eu já estava aqui dentro da UTI neonatal. E o aperfeiçoamento foi uma coisa que me ajudou muito, porque a gente já entra como enfermeiro, então a gente conta como um dos enfermeiros da unidade. Na época, como eu tinha feito estágio, fui da liga, a gente entrava na escala, eu entrava na escala, enfim, cobria quando precisava, ia até para a retaguarda. Mas é bacana porque aí a gente começa a realmente poder fazer as coisas que o enfermeiro faz dentro da unidade. E as enfermeiras aqui da UTENEL me ensinaram muito, eu aprendi muito com elas, são exemplos para mim. E foi o que me ajudou a conseguir um emprego na área também, né? Porque hoje em dia tudo se pede experiência, pede a pós-graduação, e o recém-formado não tem uma coisa nem outra, né? E alguém precisa dar oportunidade para que a gente consiga entrar na área. E aí, como eu fiz o aperfeiçoamento na UTI neonatal, me ajudou muito. Eu até recomendei para um monte de amiga minha, falei, gente, que tinham acabado de se formar, falei, gente, vai fazer. Eu sei que é uma coisa paga, né? Meio que você está pagando para trabalhar, mas você está pagando para aprender, né? E conta como experiência, porque a gente fica lá 100% na prática, não tem teoria, a gente fica na prática mesmo, pondo a mão na massa. Eu consegui um emprego na época no AMI Maria Zélia, no centro cirúrgico, mas eu já sabia que eu queria ir para a ANEL, né? E aí, com o aperfeiçoamento, eu entrei na UTI neonatal do Hospital Sepaco. Então eu fiquei 1 ano e meio lá e eu aprendi muito, 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 muito. Mas a gente percebe que a gente sai daqui realmente preparado. Lógico que as especificidades da área realmente a gente aprende no dia a dia, mas a gente sai muito bem preparado e isso é muito diferente se você compara com profissionais que se formam em outras universidades. Depois disso, durante o tempo que eu fiquei no Sepac, eu fiz a pós-graduação em enfermagem neonatal no Albert Einstein, porque na época não tinha aqui na faculdade, né, agora que abriu, porque eu queria continuar aqui, mas não tinha.
Fiz a pós-graduação, depois eu entrei no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, que é do Albert Einstein também, administrado, né, um hospital público administrado pelo Albert Einstein, então ainda fica com aquele gostinho do hospital público que a gente tem aqui da Santa Casa, que é um perfil diferenciado de pacientes. E entrei no mestrado. Quando eu decidi entrar no mestrado, eu já sabia que eu queria estudar esses bebês com encefalopatia e que são submetidos ao tratamento de hipotermia terapêutica, mas é um tema muito específico, né? A NEL é muito específica, e aí o tema de neuro dentro da NEL é muito, muito específico, e eu não achava orientador. Eu fui na USP, aqui na Santa Casa também não tinha, eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar alguém que me aceite. E aí eu consegui a professora Ariane Avelar, da Unifesp, que abraçou a causa de um jeito assim como se ela amasse tanto quanto eu. Ela ficou tão encantada quanto eu sou pelo tema. Mas a gente sabia que não daria para coletar em qualquer hospital, né? Porque não é qualquer hospital que tem um protocolo de hipotermia terapêutica. E nem é qualquer, tem hospitais que tem, mas também não estão tão enraizados. E aí a minha ideia foi justamente vir para Santa Casa, porque a Santa Casa foi o berço da hipotermia terapêutica no Brasil, né, pelo Dr. Maurício Magalhães. Conversei com ele é meu co-orientador, então, do mestrado. E aí, então, eu faço mestrado na Unifesp, mas toda a minha coleta de dados são os pacientes da Santa Casa. Então, eu estou sempre voltando aqui para Santa Casa. E aí, com esse contato com os pacientes, enfim, com a coleta de dados na Santa Casa, eu tive bastante contato com os médicos da empresa Protegendo o Cérebro Salvando Futuros, que é uma empresa que foi fundada pelo Dr. Gabriel Variani, que é um médico aqui da UTI Neonatal. O Dr. Maurício também participa, o Dr. Alexandre, o Dr. Rafael, enfim, são médicos da UTI Neonatal que fundaram essa empresa, que tem o foco de utilizar a tecnologia, né, a telemedicina avançada para prevenir sequelas neurológicas nos bebês. E aí eu estou trabalhando como gerente de pesquisa clínica, então eu voltei para a pesquisa exatamente na área que eu estudo, então eu coordeno todas as pesquisas de neuroproteção e neuromonitorização, e tem sido muito gratificante, né? A gente tem feito muitos trabalhos bacanas, tem muito ainda para desenvolver. A gente tem apresentado bastante em congresso, prêmio, congressos internacionais, e assim, isso é muito, muito, muito gratificante. E aí, assim, acho que para o futuro, uma coisa que eu penso muito, acho que eu sempre pensei na época da graduação, que eu já sabia que eu queria ir para a pesquisa, que eu queria ir para a área acadêmica, né? Apesar de amar a prática, eu pensava, não, eu vou ter muito a prática para poder ensinar, né? E o meu sonho é voltar para a Santa Casa dessa forma, né? Acho que poder retribuir de alguma forma tudo que a Santa Casa trouxe para mim, porque acho que tudo que eu sou hoje, eu devo muito à Santa Casa, muito. O amor que eu tenho pela profissão, o amor que eu aprendi a ter pelos pacientes, pela família, o respeito, isso veio da Santa Casa. A gente aprende isso, a gente vive isso diariamente aqui na Santa Casa. Esse amor, esse respeito, essa dedicação à profissão. E eu aprendi muito isso e eu levo isso para minha vida. E eu quero muito poder um dia retribuir tudo que a Santa Casa fez para mim. Então, seja trabalhando de alguma forma, seja ensinando as pessoas que estão se formando, que vão entrar na área, né, direta do contato com o paciente, porque é isso, a gente que entra na Santa Casa, a gente se apaixona, é uma coisa incrível. Pessoas que ficam aqui pouco tempo já percebem isso, as pessoas que estão aqui gostam muito, e a gente sai da Santa Casa, mas a Santa Casa não sai da gente, né? A gente não consegue sair daqui. Então eu sou eternamente grata à Santa Casa por tudo que eu vivi.